Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, espero que esteja tudo bem. Estamos aqui para mais uma aula e nesta aula nós vamos estudar concordância nominal como combinado. Bem, eu estou mandando também uns slides, tá? Com todos esses exemplos que nós vamos estudar aqui. E eu sugiro que vocês copiem toda a matéria no caderno e depois voltem a esta aula, tá? E acompanhem a matéria, acompanhem os exemplos, isso para vocês assimilarem melhor esse conteúdo, porque são muitas informações, tá certo? Então vamos começar. Concordância nominal. Qual é a regra geral da concordância nominal? É que o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, essas classes gramaticais, elas devem concordar com o substantivo a que se refere, tá? Para que haja uma harmonia entre as palavras. Vamos para o primeiro exemplo. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Bem, os, numeral, masculino e plural. Nossos, pronome masculino e plural. 2, numeral, masculino, plural. Preferidos, adjetivo, masculino, plural. Quebrados, adjetivo, masculino, plural. Todas essas palavras estão concordando em harmonia com brinquedos, que também está no plural e no masculino. Então, na concordância nominal existe essa harmonia entre as palavras. Bem, essa é a regra geral. Assim como a regra geral da concordância verbal, qual é? É que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Muito bem. Vamos então para os casos especiais, porque nós sempre estamos estudando os casos especiais e é por isso que a língua portuguesa ela é tão complexa, né? Por conta desses casos especiais. Vamos lá ao primeiro caso. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, nesse caso há 2 possibilidades de concordância. A primeira, o adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. Então, nós temos aí 2 substantivos e depois um adjetivo, né? E nesse exemplo, espanhol, que é o adjetivo, está concordando com secretário, que é o substantivo que está mais próximo. Então, espanhol está no singular e no masculino. Vamos lá para outro exemplo. O governador recebeu ministro e secretários espanhóis. Espanhóis está no plural e masculino, concordando com os 2 substantivos, ministro e secretário. Então, como está concordando com os 2, espanhóis está no plural. Muito bem. Vamos para outro caso. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos, sendo que de gêneros diferentes e não do mesmo gênero mais. Aí também nós temos 2 formas de concordarmos. Vou para o primeiro exemplo. Ele apresentou argumento e razão justos. Justos está concordando com, o substantivo justos está concordando com argumento e razão. Olha como a língua portuguesa é machista. Tem aqui um substantivo masculino e um feminino, mas o adjetivo vai concordar com o masculino. Mesmo que a gente tenha assim 3, 4, 5 substantivos femininos e um substantivo masculino, não importa, o adjetivo vai concordar com o substantivo masculino. Então, ele apresentou argumento e razão justos. Outro exemplo, ele apresentou argumento e razão justa. Nesse caso,
Justa está concordando com o substantivo que está mais próximo. E qual é? Razão. Agora, olha só. Ele apresentou razão e argumento justo. Justo está concordando com argumento, que é o mais próximo, tá? Então, aqui nesse caso, poderia ficar justos ou justo. Os dois casos estariam certos. Vamos para o terceiro caso. Quando o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, ele concordará com o mais próximo, tá? Agora, se tiver um predicativo do sujeito, aí ele pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Fora isso, ele vai necessariamente concordar com o mais próximo, tá? Só se tiver um predicativo do sujeito que ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Então, vamos lá. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, tamanho está concordando com desrespeito, que é o substantivo que está mais próximo. Agora, nesse caso, permaneceu fechada a porta e o portão. Então, aqui, fechada é um predicativo do sujeito e está concordando com porta. Permaneceu fechada a porta e o portão. Agora, nós podemos também, como eu disse, né, fechada está concordando com o substantivo mais próximo. Mas olha esse outro exemplo. Permaneceram fechados a porta e o portão. Permaneceram no plural, né, porque está se referindo a fechados, né? E nós temos aí esse predicativo do sujeito fechados se referindo a porta e portão. Fechados, né? Porque ele vai concordar com o substantivo masculino. Então, permaneceram fechados a porta e o portão. No caso, permaneceu fechada a porta e o portão, o verbo está no singular permaneceu, porque fechada está se referindo com porta, que é o substantivo mais próximo. E no caso de baixo, permaneceram fechados a porta e o portão, permanecer está no plural, porque fechados, né, que é o predicativo do sujeito, está concordando com os dois substantivos, porta e portão. Muito complexo, né? Último exemplo, para a gente encerrar esse vídeo, aí depois eu gravo outro. 2 ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo admitem duas possibilidades. Primeira possibilidade, o substantivo fica no singular e põe o artigo também antes do segundo adjetivo. Ai, é muita informação, né? Exemplo, professora. Vamos lá. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Então, olha só. O substantivo fica no singular. Qual substantivo? Língua. E aí, a gente coloca o artigo antes. A gente coloca o artigo nos dois adjetivos. A língua inglesa e a francesa. Ou melhor, a gente coloca o artigo no segundo adjetivo, que é francesa. Repetindo o exemplo, meu professor ensina a língua no singular, tá? Porque nós colocamos um artigo antes do segundo adjetivo. Prestem atenção. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa, tá? No caso, a língua, ela está com o artigo feminino antes do adjetivo. Outro exemplo, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Não tem o artigo antes de francesa, perceberam? Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Por isso, línguas
ficou o substantivo línguas, ficou no plural. E tem o artigo, lógico, né, no plural também. As línguas inglesa e francesa. Gente, vamos lá. Se vocês já copiaram, assistam novamente essa aula, acompanhando todos os exemplos, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão assimilar. Um beijo e até o próximo vídeo.